Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Começando agora mais uma live. Essa live é especial. Vou convidar uma pessoa hoje que acredito que tem tudo a ver com vocês, tudo a ver com as coisas que eu converso no meu canal, no Não Me Gessa. E eu acho que vai servir para muita gente aqui nesse momento de quarentena, que tá trancado em casa, que gosta de fazer esporte, que precisa do esporte. Então, vou esperar as pessoas irem entrando. Sejam bem-vindos. E daqui a pouquinho eu vou chamar o nosso convidado, Henrique Espíndola, que é um triatleta amador. Isso aqui é o mais importante, porque é uma pessoa que não vive do esporte, mas tem o esporte como uma válvula de escape, como um hobby e uma necessidade. Então você imagina essa pessoa nesse momento de quarentena sem poder fazer o que mais gosta, né? Então, eu queria convidar agora o Henrique Espíndola, que nós vamos ter um bate-papo agora para tirar todas as dúvidas de vocês e ele contar sobre essa experiência magnífica que ele teve a semana passada. Ele já está entrando aqui, peraí. Sejam bem-vindos todos vocês. Oi. Fala, Olá, Dani. Henrique, tudo bom? Boa Tudo bem, e noite. você? Boa Tudo noite. bom? É um prazer ter você aqui, né? Na minha live, no meu Instagram. E quando eu anunciei essa live desde ontem, várias pessoas já mandaram perguntas, já ficaram super interessadas. E eu acredito que esse é um assunto que diz respeito a muita gente, né? Que está nessa situação da quarentena. Eu estava eu tava conversando aqui um pouquinho antes de você entrar, falando que é um assunto que tem tudo a ver com o meu canal, né? O Não Engessa, que normalmente lá eu falo muito sobre os atletas amadores, né? Que são pessoas que usam o esporte como uma válvula de escape, como uma necessidade física, mental, e ao mesmo tempo, no dia a dia, faz outras coisas. Então, imagina para essas pessoas como você, de repente, ficar preso, né, no momento de quarentena e não conseguir dar vazão a toda essa energia que você costuma dar, né? Então, eu queria que você se Bem por aí. apresentasse e falasse um pouquinho de você. Bom, eu sou o Henrique, na verdade eu sou triatleta amador, como a Dani disse. O que não exime é a responsabilidade do triatleta profissional, né? Quando eu digo que não exime as responsabilidades é porque exige uma disciplina, exige uma grande rotina em relação à alimentação, ao esporte, à disciplina mesmo como um todo, né? Para a sua biologia funcionar bem do corpo. Primeira coisa, eu acho que assim, o ponto do triatlon para mim é justamente também o que a Dani falou aqui sobre a válvula de escape, né? Então, acho que o triatlon para mim funciona como essa válvula de escape Tá. em relação à sua rotina, ao seu trabalho. Então, por exemplo, o triatleta profissional, ele tem uma rotina que ele está 100% focado no treino. Então, ele tem um dia inteiro de treinamento que ele pode pegar e fomentar para que ele possa fazer as suas atividades, se exercitar, fazer seu preparo, seu alimento. Para quem tem uma jornada que tem no mínimo 8 horas de trabalho por dia, que é mais ou menos a minha, que normalmente gira em torno de 8 a 10 horas de jornada, é bem difícil você conseguir fazer esse equilíbrio entre tudo, né? Então, acho que esse é o principal desafio, assim. E em tempos de quarentena ou não tempos de quarentena, o principal desafio é se manter exercitado, se manter com a cabeça sã para poder chegar nos seus objetivos. Que normalmente é sempre conectado a uma prova que está para acontecer, enfim, tudo sobre isso. Eu tô vendo que você tem vários fãs aqui, né? Na- Muita A primeira gente. pergunta, a primeira pergunta que a gente tem, eu não vou conseguir voltar aqui, mas é como você faz para ser tão gato? Aqui é o seguinte, tem muitas pessoas que eu tô vendo que estão entrando que são do meu trabalho, na verdade.
Bom, eu trabalho no Banco Isso. Itaú, então não é uma rotina fácil, eu trabalho, eu trabalho bastante, eu gosto. Então, assim, meu tempo livre, normalmente eu estou empreendendo, eu estou criando alguma coisa, é o que eu gosto de fazer. Então, até o projeto do Ironman em casa foi criado num tempo que não existia, né? Mas que era no meu tempo livre. Um dia eu treino na assessoria Mevilela e a gente normalmente treina junto na USP de manhã ou treina em Ibirapuera, enfim. E aí você tem os parceiros de treino que estão sempre ali com você, às 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, nos dias que você tem. Então, antes de você falar um pouquinho sobre como começou essa ideia, eu queria exatamente que você falasse isso. Antes, vamos falar um pouco da vida pré-quarentena, né? Tá. Como que era com essa sua jornada de trabalho, essa dinâmica absurda de 8 a 10 horas de trabalho? Como que você encaixa? Como que é a sua rotina de treino? Onde você encaixa o esporte na sua vida? É bem difícil encaixar, mas você tem que ter uma disciplina para poder encaixar, dado que você se prestou ao desafio, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A minha rotina de trabalho, eu trabalho com o mercado financeiro, como eu já disse, trabalho no banco, ela começa cedo porque o mercado começa cedo. Então, é comum ter muitos triatletas que trabalham no mercado de investimentos, na realidade. Então, as pessoas, você chega no local de treino, as pessoas já estão vendo como está o mercado, ou já saiu, eles já começam uma jornada muito cedo, né? E, então, para mim, não é um problema acordar cedo, até porque se eu não precisasse dormir, eu não dormiria de forma fisiológica. Eu gosto muito mais de estar ativo, de estar na rua, conversando com gente, trabalhando, fazendo alguma outra coisa. É o meu perfil esse. O perfil do triatleta, na verdade, é um perfil também de pessoas que, pelo menos do amador, que tem muito tempo para tempo livre, lazer, enfim, porque você encaixa isso no seu tempo livre e muitas vezes é dedicado a isso. Então, a minha rotina no tempo que você tem para fazer o seu espaço de momento livre, de fazer um exercício, assim, eu balanceio meus treinos em praticamente 6 dias da semana. O dia de descanso é no domingo. Apesar da planilha do meu treinador ser sempre ter alguma coisinha de domingo, esse dia eu pulo. É um dia que eu não costumo fazer, tá? Então, como funciona a minha rotina? Segunda e quarta, eu faço na parte da manhã, no Ibirapuera, 6:30, treino de corrida. Às terças e quintas, eu faço o treino de bicicleta na USP, normalmente, ou na ciclovia e tudo mais. Dadas as restrições aí de São Paulo e com a reitoria da USP, a gente consegue só treinar dentro de um horário, um espectro bem pequeno por conta da limitação de entrada de carro. Então, é das 4:30 às 6:30 da manhã. Aí eu costumo sair de lá, da USP, e já aproveitar para fazer emendado um treino de nado. Que é legal que você já faz uma certa transição, assim, né? Que é o que acontece dentro das nossas atividades. A transição é super importante. E sábado a gente tem um treino longão. Dentro dessa rotina, né, da semana, o que acontece? Você tem que encaixar um treino de fortalecimento, que normalmente ele é feito na hora do almoço, então eu paro durante o almoço por 2 horas, religiosamente vou na academia, então fazer o meu treino de fortalecimento na hora do almoço. E também tenho que encaixar dentro dessa rotina a possibilidade de fazer uma fisioterapia. Então, para poder justamente prever algum tipo de lesão, ou, por exemplo, como eu já tenho uma dificuldade de mobilidade, de alongamento, inviabiliza muitas vezes você conseguir avançar em alguns pontos. Então, eu faço a fisioterapia cerca de 1 a 2 vezes por semana. Isso é Então, importante. muito, muito importante, assim, porque quando eu comecei a treinar, bom, na minha história eu corro já há 12 anos. Então eu fui avançando e até chegar no triatlon. Mas assim, eu resolvi fazer triatlon, a modalidade, em 2018. Com isso, eu tive que mudar várias coisas e me adaptar. Quando eu comprei a minha bicicleta, que eu acho que é o principal ponto assim, do atleta, que é uma das coisas mais caras, que é o investimento, puta, no primeiro sábado eu queria começar a pedalar sem acabar nunca mais no dia. E ali foram 100 quilômetros, assim, Meu porque Deus.
Eu tava me preparando para a prova do 70.3, né, do Ironman, só que tinha colegas da mesma equipe que estavam fazendo para o Ironman Full, né? E aí o treino deles era de 100 quilômetros, eu falei, vou fazer. E eu lembro que era num dia de véspera de bloquinho de carnaval, assim, eu fui. E, meu, fui, depois fui pro bloquinho, fiquei com a perna moída. Mas aí eu quis começar um ritmo já muito na curva lá no alto, que acabou me lesionando. Então, por exemplo, tive um problema de joelho, tive um problema de quadril. E aí acabei entrando com um tratamento pós para essas partes, né? Então, enquanto se eu tivesse me preparado antes para melhorar alongamento, para poder fazer. Eu fui com muita sede ao pote. Então, acho que é importante você também saber os seus limites, não se emocionar como eu me emocionei, né? Para poder ter uma sequência evolutiva interessante. E aí foi isso, assim, acho que essa é a minha rotina. E aí é difícil conciliar com o trabalho, acho que a empresa tem que ter uma cultura também do esporte. Então, por exemplo, eu trabalho no Banco Itaú, dentro do banco eu tenho uma academia. Isso me ajuda muito, porque eu desço alguns andares e lá dentro eu já tenho uma assessoria de academia e consigo fazer um treino da hora que eu saio até a hora que eu vou para academia, termino meu treino em 2 horas, tendo um almoço envolvido, porque eu não deixo de comer, né? Que bom, que bom. Não, Tem uma pergunta aqui, só para responder a primeira pergunta, senão a gente vai começar a perder um pouco. É, Santana JV sim, perguntando, fala um pouco sobre restrições de álcool e dieta pré-competição. certo. Como é que isso fica para você? Brincadeiras à parte, eu sempre falei para os meus amigos que eu seria o primeiro triatleta alcoólatra do Brasil. Eu realmente tenho bastante prazer em beber. Como segunda atividade de empreendedorismo da minha vida, eu tenho um bar, então as coisas elas têm que estar ligadas. Mas sim, é impressionante a diferença quando você não tem o consumo, a ingestão de bebida alcoólica, não na pré-prova, mas no seu desempenho dos treinos, né? Então, eu acho que assim, tem muito triatleta que se restringe muito a muita coisa, e aí eu acho que acaba ficando uma pessoa muito rigorosa, metódica. Eu uso essa parte do metódico para outras coisas. Então, eu flexiono bastante isso, porque senão eu acabo não vendo os meus amigos, eu acabo não organizando uma vida social. Interessante falar disso do triatlon é que normalmente as pessoas que participam são sempre, não sempre, mas majoritariamente 35 mais, porque é um esporte caro. Você precisa estar bem consolidado na sua carreira, enfim, para poder aplicar. Eu tenho 28 anos hoje e comecei a fazer com 26. Então, assim, é o momento que as pessoas estão saindo, as pessoas estão fazendo happy hour. Eu não me abstenho de fazer isso. Às vezes eu vou com mais moderação, né? Enfim, muitas vezes eu tô com os amigos, não vai tomar nada hoje? Não, não vou tomar. Porque amanhã eu vou acordar cedo. Porque eu tenho uma prova daqui a tanto tempo. E muitas vezes também fico muito tempo sem ver alguns amigos. Tem períodos de inverno pra gente, né? Que, cara, Sim. não dá pra você acompanhar o ritmo, né? E você, aqui tem uma pergunta do Andrei G. Paiva. Quanto tempo de exercício por dia? Em média, obviamente, horas ou minutos? Dá uma média de 3 horas por dia. Então, assim, por exemplo, normalmente um treino de bicicleta nos toma 2 horas, né? E aí, por exemplo, você junta com treino de natação, mais 40 minutos, 45 minutos, quase 3 horas. Aí quando você junta com uma academia no dia, enfim, a média é 3 horas. E a ideia é que você consiga conciliar isso, os treinos, num lugar só. O que é muito difícil quando você mora em grandes capitais, né? Então, por exemplo, quando você mora em São Paulo, para você se deslocar, só para você deslocar, você já tem um tempo de 30 minutos. Então, esse tempo de 30 minutos é menos 30 minutos do seu sono, Sim. que é menos 30 minutos que você deixou de trabalhar no dia anterior. É assim que funciona. Então, o meu dia é muito cronometrado. Eu sei que se uma reunião que eu fiz, a pessoa não foi pontual comigo durante a reunião, significa que a minha reunião ela vai acabar 10, 15 minutos mais tarde. Isso vai interferir na minha rotina, 15 minutos, 20 minutos, vai ter um impacto. Então, eu sou um pouco metódico em relação aos horários, entendeu? Bastante, inclusive. Eu tenho um quadro no meu canal. Para quem não conhece, eu tenho um canal que chama Não Ingessa, que fala sobre todas essas coisas que
o Henrique começou a falar sobre a necessidade do preparo, pré-treino, pré-prova, a necessidade da medicina, né, conciliada com o atleta, de alimentação, enfim. Mas tem um quadro que eu chamo de cenas da vida real, que normalmente eu acabo falando de casos de pessoas que são atletas amadores, porque trabalho, também tem essa rotina de trabalho, e normalmente eu acabo falando de alguma lesão que impede o atleta de continuar, quais são os fatores que podem influenciar tanto na parte psicológica como na parte física, o fato da pessoa ter que parar naquele momento. Eu queria fazer esse link com você em relação não a alguma lesão, que isso a gente pode até falar mais para frente em alguma outra live, mas falar sobre a quarentena, né? Então, assim, no seu caso, pensa numa pessoa que tem uma rotina absurda de trabalho, extremamente dinâmica, e no tempo, né? Você é mais ou menos aquelas pessoas que eu falo, meu, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Né? Por você não dormiria. E, de repente, você se vê com essa restrição, né? Que a quarentena impôs para o mundo inteiro, mas aqui no fato a gente vai focar mais ou menos, vai focar bem nos atletas. E o que isso trouxe de impacto no seu dia a dia, do ponto de vista de esporte? Tá. Pra você Sem ter falar ideia, ainda da prova, tá? Sem falar sim, ainda da sim. prova. Pra você ter ideia, o quanto eu não gosto de ficar em casa, eu não tenho nem internet nem televisão em casa, tá? Então, assim, para mim, eu não curto um momento de ficar em casa sem ter o que fazer ou tendo que treinar dentro de casa. Sentir o ventinho no rosto da bicicleta ou correr no parque vendo o nascer do sol, isso também é muito gostoso para o atleta, pelo menos para mim. E aí eu acho que o principal ponto disso, quando eu me deparei nessa situação, foi eu tenho uma prova agendada. A gente não sabia a dimensão ainda de como ia ser o cenário diante da pandemia, né? Quanto tempo ia durar, mas eu tinha uma prova agendada e eu falei, não posso parar Era de de treinar. Florianópolis, né? A gente tinha o Ironman 70.3 de Florianópolis no dia 26/4 agendado. Então, tudo agendado, passagem, inclusive ia tirar férias na sequência, enfim. O atleta tem que se programar para fazer esse tipo de deslocamento, né? E aí o que aconteceu? Não pude participar, né? E até teve um outro simulado antes da prova, também que eu fui até o local da prova, que era no Guarujá, e um dia antes a gente descobriu que não ia ter a prova, porque Eu era fiquei justamente sabendo quando ia dessa. começar a ter o Quando Covid, né? que ainda Que não foi era muito estabelecido o que ia ter, o que não ia ter, né? isso, Exatamente. exato. E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a pensar quais eram as alternativas. Felizmente eu tenho um sítio, né? E eu fui para esse sítio e eu montei minha estação de treino e religiosamente todos os dias antes do meu trabalho ou no final do dia, eu continuei fazendo os meus treinos. Para mim, o mais desafiador foi a natação, né? Porque, assim, apesar de ter piscina aqui, a água é de congelar. E também a piscina não é tão grande. Então, eu nunca tinha feito nado estacionado, né? Que foi o que a gente fez na prova do Ironman em casa. Na verdade, eu fiquei 2 meses sem nadar. Eu fui pro Ironman 2 meses sem nadar. Eu fiz um teste um dia antes com a cinta do nado estacionado. Foi uma experiência diferente, mas faz parte do desafio, né? Mas, enfim, era preciso ter também essa parte do exercício em casa, porque senão eu ia ficar maluco, assim, de verdade. Nesse cenário de pandemia, o trabalho estava exigindo bastante, e essa válvula de escape, se tivesse parado, né, ia ter sido um problema. No final do ano passado, eu tive uma fissura no ligamento. Não por esporte, mas por uma besteira, enfim. E fissurei o ligamento e eu fiquei um Qual mês sem poder. ligamento? Foi o ligamento aqui do pé. Tá. E aí eu não pude treinar, enfim, já estava chateado, que eu estava percebendo que eu ia perder tempo de treino para essa prova de abril e tudo mais. E foi um mês péssimo. Depois que eu voltei a treinar, putz, melhorou bastante, sabe? Então isso tá 100% ligado, sem dúvida. A Vânia.esp, perguntando se essa intensidade, a pergunta no caso é para mim, se essa intensidade de exercícios que ele faz pode causar lesões. Com certeza pode causar lesões, né? Na verdade, uma das coisas que eu falo nos meus vídeos é assim, só sofre lesão quem
quem se expõe ao treino, isso é fato. E, e o estresse e você ultrapassar os limites do seu corpo, com certeza é um grande desafio e que com certeza propicia muitas lesões. E exatamente por isso que é importante, que eu chamei a atenção do que você falou, que a fisioterapia que você faz aí no meio, quer dizer, é a importância que o atleta tem de ter um acompanhamento profissional, tanto de um médico, ortopedista do esporte, para você analisar e avaliar as suas deficiências, porque nenhum corpo é igual ao outro, nenhuma pessoa é igual à outra, cada um tem uma deficiência, e na hora que você for treinar, você fazer um condicionamento físico totalmente voltado para suas deficiências, né? E fortalecer aquela área. E isso é uma maneira de você prevenir as lesões, quer dizer, pelo menos aumentar a chance de prevenir. Tem como a gente garantir que não vai sofrer lesão? Obviamente não tem. Mas é importante que a pessoa conheça o limite do seu corpo, porque senão a chance de lesão aumenta assim, progressivamente e exponencialmente, né? Então, A gente faz um tratamento bem preventivo, eu e o Sandro, né, que é o meu fisioterapeuta, bem preventivo e de evolução de alongamento, né, que é uma das coisas que mais lesionam o atleta também. E o meu alongamento é péssimo, sim, de verdade. e alongamento é tudo, né? Na verdade, também tem um vídeo sobre alongamento. Mas assim, voltando a falar, então você está falando que assim que começou a quarentena, você mais do que depressa já conseguiu restabelecer, pelo menos a sua rotina de treino, para que você não sofresse tantas consequências dessa abstinência, né, do esporte. E como é que surgiu a ideia de fazer esse treino, essa prova do Ironman em casa? Como é que foi isso daí? A gente estava discutindo entre times, assim, dentro da assessoria, como cada um estava treinando, e até tem aplicativos, né? Porque eu acho que o mais monótono de fazer em casa é pedalar parado. Eu gosto do vento e tudo mais. Eu até tenho um rolo que você coloca a bicicleta, que ele é um rolo que a gente chama um rolo smart, né? Você conecta na televisão, você também tem a possibilidade de interagir com os outros usuários e tudo mais. E aí, na real, eu usei umas 2 vezes, isso eu não gosto. E aí, o que que acontece? Eu continuei usando o rolo como uma das alternativas. E aí, discutindo com o Cassiano um dia, que é o meu dupla que fez o Ironman em casa comigo, ele falou, cara, o que que você acha de fazer um Ironman em casa? A gente faz a prova no mesmo dia. Eu falei, meu, eu tô dentro, vamos fazer. Vamos fazer. E aí a gente foi entendendo por que que a gente queria fazer. Primeira coisa, era a motivação de não deixar o treino que a gente já tinha feito, né, tão árduo, de forma tão árdua, ser jogado fora. Né? A prova não está cancelada, ela está postergada, mas a gente não sabe quando vai acontecer. Então, se manter ativa até lá a gente nunca para o triatleta, né? Na Sim. verdade, não pode parar. Senão, se eu sou biológico, normalmente eu paro uma semaninha depois, eu vou curtir, vou fazer alguma coisa, vou viajar, vou fazer alguma coisa assim, mas nunca dá para estar 100% parado. Bom, aí a gente combinou de fazer e começou a ver as opções que a gente poderia ter de execução, né, durante a prova. E aí a gente foi viabilizar isso junto com o nosso treinador, o Emerson, que deu um super apoio, da assessoria Meia Vilela. E aí a ideia foi que a gente conseguisse fazer tudo dentro de um ambiente que fosse um ambiente do prédio, né, que é a realidade, né, que a gente estava sobrevivendo ali de ter que treinar e tudo mais. E aí, a partir disso, a gente foi gerar viabilização e entender por que a gente queria fazer isso além do nosso próprio desafio. E aí entrou a parte da instituição de caridade, né? Que tudo movia-se em relação, em prol da doação, né? De conseguir coletar recursos para a instituição Caritas, que trata 300, 400 crianças da Zona Sul de São Paulo. E aí a gente começou com a ideia, com um objetivo baixo, de arrecadação, começou a ver que ia ganhar outra proporção, começou a aumentar, começou a ganhar capilaridade de exposição da nossa iniciativa nas televisões, então passou na SPTV, na Fox,
no Globo Esporte, então foi muito bacana eles apoiarem. E aí a gente teve um boom das doações. Então a gente já está em cerca de 20, quase 20 mil para bater a meta aí de doação. Reforço aqui, o link da doação tá Claro. na minha bio. A gente tem mais um dia de doação, a gente gostaria de bater a meta, que é 100 mil reais. A gente sabe o período que o Brasil está vivendo nesse momento, as pessoas estão enxugando os custos, mas quem puder doar, por favor, o link está na minha Qualquer bio quando coisa, né, acabar a Paulo? live. Qualquer valor que a Qualquer pessoa valor, puder doar. qualquer valor é, ajuda. Qualquer valor então é ajuda até e vai amanhã, direto para o tem até um Instituto. horário? Tem um Então, horário? a gente estava até avaliando para ver como que vai ser a repercussão dessa live, pra gente, que a gente entende que vai ser super positiva e vai ajudar na doação para a gente deixar mais tempo. A ideia até é que a gente estendesse mais uma semana, né? Então, Sim, o porque legal da essa doação... live tem muita gente que não entra, né, no momento e depois Exato, por assiste. isso. Isso. Exatamente. Então, a gente vai deixar gravado, para vocês também falarem para as pessoas, essa live ela vai ficar gravada, além de ficar 24 horas no Story, depois nós vamos baixar para o IGTV, depois vai estar no YouTube. Então, é importante que às vezes as pessoas não conseguem estar nesse momento, mas conseguem assistir depois. Então, só para reforçar, o link tá na bio, @espindoleira, né? Que é o seu Perfeito. Instagram. E fala um pouquinho mais dessa instituição, só para as pessoas entenderem. A instituição Caritas, ela fica localizada na Zona Sul de São Paulo. Ela trabalha com 350 jovens, na capacitação de 350 jovens, para potencializar mercado de trabalho, e profissionalizá-los. Quem trouxe essa instituição foi o Cassiano, que foi meu dupla que fez a prova, e também Cassiano, idealizador. Cassiano Damasceno, né? Exato, Cassiano Damasceno. E o Emerson, eles são voluntários na instituição. Então, quando a gente ofereceu para eles, claro, uma iniciativa super bacana, a instituição também abraçou a causa, os moradores do bairro que a gente fez também abraçaram a causa, porque ajuda ali na região deles, né? Mas ajuda o Brasil como um todo. E aí a ideia era que a gente começasse a capitalizar, né? E o nosso desafio principal também ali era assim, como que uma iniciativa de 3 pessoas, né? Eu, Cassiano, Emerson, nosso treinador, seria legítima frente a tantas falcatruas que teriam, né? Então, assim, de doação que acontecem, que as pessoas falam que vai rolar. Então, nossa preocupação era que o link fosse direto para a Caritas Santa Suzana. Então, quando você entra no link do Kikante, né, que é uma plataforma de doação, já vai direto lá para a própria Caritas. Então, fiquem despreocupados, a ideia é direcionada à instituição. Então, a gente fica muito feliz de já ter arrecadado esse valor e a gente sabe que vai arrecadar ainda mais. Com certeza, com certeza. Assim, é uma iniciativa maravilhosa, porque assim, você está fazendo uma coisa que você gosta, né? E fazendo uma prova que além de ser totalmente ligada à saúde, que te dá o bem-estar e você ajudar uma instituição, eu acho assim que juntou duas coisas essenciais, né? Além de você estar podendo, você, o seu parceiro e todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, darem o exemplo, que é a nossa intenção aqui nessa live, de falar que é possível sim você desenvolver coisas na quarentena, você desenvolver coisas em casa, e ao mesmo tempo você tá angariando fundos para uma instituição carente. É uma iniciativa duplamente gloriosa, né? Então, Sim, eu acho que a parabenizar você. cabeça nunca para de. Obrigado. A cabeça nunca para de funcionar. E se você puder usar esse seu tempo que você tem ocioso, ou que eventualmente você estivesse fazendo alguma outra coisa, para poder ajudar alguém, e ao mesmo tempo se divertir, fazer o seu hobby, acho super, super proveitoso, né? Vamos canalizar as energias nas coisas que são importantes e menos em trazer a situação da pandemia, o lado ruim, vamos canalizar nas coisas que sejam boas. Agora, então, vamos lá. E vocês fizeram toda essa preparação, eu quero saber um pouco mais sobre o dia da prova. Como é que O foi? dia da. A gente teve um pré-prova bem conturbado, assim, que a gente estava tentando arrumar esteira, que a gente queria fazer tudo lá dentro, né? A bicicleta a gente já sabia, o nado também, mas a esteira a gente estava até sexta-feira, pré-prova, ainda sem fechar, né? E o dia foi super interessante, porque normalmente
Eu, pessoalmente, eu não costumo dormir muito, nunca, mas também na prova é mais difícil. E aí eu resolvi, eu dormi um pouquinho, eu falei, meu, já vou para lá, já vou ficar vendo se está tudo organizado. Porque é diferente de quando você tem uma estrutura de prova, que você chega, você deixa a bicicleta no dia anterior, você já tem toda a parte de hidratação provisionada e tudo mais. Neste caso, nós éramos os provedores de tudo, né? Então, organização de fruta, organização de suplementação, organização de hidratação, porque estava um dia super quente. Então, a gente já chegou cedo para organizar tudo isso, montar, dado que o condomínio também não autorizava deixar as coisas já montadas, né? Então, era 4 horas da manhã, a gente já estava lá esticando extensão, fazendo tudo junto, para dar a largada no horário correto da prova também. A gente fez tudo exatamente, as distâncias, os horários, tudo 100% certinho como a prova. Então era 7:02 a gente já estava fazendo a largada. E foram 5 horas e 10 de prova para concluir o percurso do 70.3 do Ironman, que seria de Florianópolis, que é recapitulando, né? 1.900 nadando, 90 pedalando e 21 correndo. O mais difícil, assim, acho que essa pergunta as pessoas devem sempre me fazem, na verdade. O mais difícil para mim sempre é o nado, porque durante o nado você não tem um controle muito grande sobre como vai estar o mar, como vai estar a situação, né? Então, minha primeira Ironman que foi no Rio, o mar estava super carregado. Eu lembro que teve um índice de desistência assim de 160 pessoas. Foi muito, assim. Se não foi 160, foi 120. Eu lembro que era 60 pessoas que desistiram antes de entrar no mar e 60 pessoas que agarraram as boias e ficaram, porque estava muito batido. E era o meu primeiro Ironman. Mas eu concluí, até me perdi no mar, fiz mais 500 metros do que deveria ter feito. Eu errei lá na boia, assim, uma besteira. Mas o principal ponto em relação a isso é que nessa prova, a maior dificuldade para mim foi a esteira, né? Que foi a corrida. Sendo que é a minha fortaleza, normalmente, é o meu melhor índice de tempo e tudo mais. Por quê? Estava muito quente, a esteira ficou muito tempo exposta ao sol. Claro, você também tem um desgaste, mas acho que aquele negócio está tão quente. Quando chegou no 15º quilômetro, meu pé, a sola já estava meio fritando, sabe? E aí, nos próximos dias, eu colhi os resultados, que foi uma bela bolha durante o solado inteiro do pé, assim, de verdade, sem conseguir colocar o pé no chão. Então, são ócios do treino, do esforço, da dedicação, enfim, tem que ralar. E quem fez a prova, foram só vocês dois? Ou teve mais gente que fez? Não, então foi muito legal isso, porque é interessante você perguntar. A gente mobilizou as pessoas não só em relação à doação, a gente mobilizou para que elas fizessem um esporte em casa, seja qual for o esporte que elas pudessem fazer. Até levantamento de mantimentos a gente engajou, ou seja, fazer um abdominal, um polichinelo, mas era você sair da sua inércia, né? Era ver a positividade de uma outra forma no esporte. E aí as pessoas fizeram em casa, então nossa equipe montou um Zoom, tava todo mundo pedalando Máximo. junto. As pessoas engajavam na nossa live que a gente transmitiu ao vivo também, falando o que elas estavam fazendo em casa. O Assim, Cassiano está aqui falando que mais de 70 pessoas acompanharam, né? Que e máximo. assim, de pico de audiência, mas usuários ao longo das 5 horas foram mais Foram pessoas. vários, Então é né? Que muito foram entrando e interessante. saindo. Então foi muito interessante que a gente teve um esforço grande para também movimentar essas pessoas num domingo de manhã, né, num período de Covid, e a gente conseguiu fazer também essa movimentação. Esse era uma dos grandes pilares também do que a gente queria fazer na realidade. Que máximo. Quer dizer, na verdade, além estimular o exercício em casa, que eu acho que é o que as pessoas têm tentado fazer hoje. A gente vê muito. O que acontece? Nós, na medicina, a gente está tentando atender à distância, mas muitas coisas a gente não pode fazer porque a gente precisa, né, pôr a mão no paciente, não tem como. Mas eu vejo que nessa parte do esporte, muitas academias continuaram, né, dando as aulas online.
e os personagens também fazendo treino online, e as pessoas estão tendo que se virar com o que tem em casa, porque você, no caso, tem o privilégio de ter um sítio, de ter uma piscina, de ter um espaço que você possa pedalar, mas muita gente tem, às vezes, 80 metros quadrados em casa e não tem o que fazer. Só que tem o que fazer. Isso que é o mais importante a gente passar, que dá para fazer muita coisa em 80 metros quadrados, né? E foi o que você falou, muita gente, levantamento de peso de mantimento, de garrafa d'água, o que dá para fazer, né? Não tem que se virar, o importante é não ficar parado. Porque foi o que você disse, vocês estão acostumados a fazer esse treino, as provas elas não foram canceladas, elas foram prorrogadas, né? Foram proteladas, no caso. E quando for liberado para fazer a prova, as pessoas têm que estar em forma, têm que estar com o treino em dia. E eu acho que não só isso, como manter o corpo na ativa, né? E também a válvula de escape, porque as pessoas continuam trabalhando. Eu acho que isso é o mais importante. As pessoas continuam trabalhando, só que dentro de casa, trancafiadas dentro de casa, sem conviver, sem conversar. E se não tiver uma maneira de colocar energia para fora, pira, né? Então, exatamente. Nesse período que eu tô vivendo de quarentena, assim, o local onde eu trabalho, assim, intensificou muito o volume de trabalho e também a questão de... Eu trabalho com um mercado que está muito em ativa por conta de todo o período da pandemia, que é o mercado de investimentos. E intensificou bastante, porque as pessoas querem saber como estão os investimentos, volatilidade de mercado. Acho que assim, eu teria pirado nos tempos que estavam mais caóticos, não que esteja caótico, não esteja caótico agora para quem é investidor, mas se eu não tivesse levantado todos os dias de manhã, feito um esporte, ou parado um pouco na hora do almoço para dedicar um tempo à sanidade mental, ao corpo, ao equilíbrio, entendeu? Então, assim, eu não estou só pedalando, correndo e nadando, tem toda uma questão de fortalecimento, então também eu não tenho uma academia em casa. Então, assim, o que eu fiz? Eu peguei lata de souvenir, enchi de concreto, depois que ela fica, né, ela fica dura, você tira e aí vira tipo um halter. Puta, sim. o pessoal tava falando muito em casa, é caro uma anilha. Puta, é caro mesmo. Tipo, duas anilhas custam 120, R$ 200. Anilhas que não são anilhas profissionais. Então, assim, o equipamento de academia é caro. Então, assim, dá para você fazer de uma forma caseira mais em conta? Dá. Mas, assim, lógico, nem sempre você vai ter um índice de satisfação tão grande quanto de um ambiente fechado, numa academia completa, mas minimamente você está movimentando o seu corpo, está bem, enfim, e se exercitando. Se exercitando, mantendo o corpo na ativa. Eu acho, por exemplo, as pessoas que fazem crossfit, por exemplo, né? Que usam mais o treino funcional, talvez Sim. acabam se beneficiando um pouco mais nesse momento, porque os equipamentos realmente são bem mais simples, né? E com o elástico ou com o peso do próprio corpo, você consegue fazer várias coisas. Mas, assim, o que é mais importante agora, falando do ponto de vista ortopédico, isso eu vou fazer uns posts nas próximas semanas a respeito disso, são os cuidados que você tem que ter com o exercício em casa, né? Porque, assim, uma coisa também é o treino online, que o personal tá ali, tá te orientando, mas ele não tá ali do seu lado, segurando você, corrigindo a sua postura. Então, é importante que as pessoas tenham consciência dos exercícios que elas vão fazer e que elas tenham consciência também da capacidade que elas têm de fazer esse exercício sozinhas, né? Porque o risco de lesão no momento desse, ele é muito grande. Né? Então, assim, às vezes você não consegue manter o ritmo que você mantinha numa academia, mas só o fato de você conseguir estabelecer uma rotina da maneira que for possível já é muito importante para o organismo, né? Você tem Então, que respeitar seu limite também, saber o que você consegue fazer, o que você não consegue. Então, por exemplo, eu tenho uma limitação de punho também, por conta de um acidente. Então, eu sei que, assim, vários exercícios exigem o punho quando você faz exercícios livres, né, em casa. Então, eu dou uma segurada, vejo como que eu posso fazer de uma outra forma alternativa e por aí vai, entendeu? Saber até onde você consegue.
Isso, na verdade, é sempre, né? Mas principalmente agora que realmente a Sim. assistência está um pouco debilitada. A assistência à distância. Uma das coisas que a gente mais fala sobre o CrossFit e o exercício de academia, né? O convencional, com aparelhos, com peso. Eu tenho um vídeo sobre isso, sobre o CrossFit no meu canal. Que simplesmente o CrossFit, mas o CrossFit ele é um vilão, né? Não, o CrossFit não é um vilão. Tudo depende da maneira que você faz o exercício e a postura e a instrução que você tem para fazer o exercício. Por quê? Porque quando você está num aparelho de academia, então eu acho que o que acaba acontecendo atualmente é que muita gente está fazendo alguma coisa estilo CrossFit em casa, né? Sim, total. Porque não tem o aparelho de academia. Normalmente no aparelho de academia você consegue regular o peso, você tem toda a estrutura para você fazer os dois membros ao mesmo tempo, com a mesma carga. Tem como você se lesionar fazendo? Tem, mas a chance é menor. E Sem dúvida. o exercício livre, ele te dá milhões de oportunidades de você fazer errado e se lesionar. Então, é muito importante a atenção a isso e a instrução. Principalmente as pessoas que não têm tanta habilidade, tanta experiência como vocês, né? Obviamente. Mas que todo mundo precisa se mexer, precisa fazer atividade, mas que faça com cuidado. Isso é o mais importante. A gente está chegando um pouquinho agora ao fim, mas eu queria que você desse mais uma reforçada na parte das doações, Sim. tá? Antes da gente finalizar. E Eu acho que dos links. complementando esse ponto e também essa parte que você falou do CrossFit, tem uma coisa super interessante que eu também tinha uma limitação que você fala assim, pô, sou triatleta, eu preciso de espaço, não sei o quê, para fazer meus exercícios. E às vezes você se limita, por exemplo, a um compromisso familiar, a não ir a um compromisso familiar, a uma viagem. Então, por exemplo, eu nunca treinava no meu sítio aqui, porque eu achava que não dava, que não era legal. Mas, poxa, eu vi uma outra positividade nisso, entendeu? Existe uma maneira, de repente, se você tem uma empresa que fomenta o home office nos dias que não sejam do Covid, né? Nesse período, puxa, esse tempo para o triatleta de deslocamento, para o trabalho, puta, conta tanto na nossa rotina, melhora tanto o nosso dia a dia, que se a empresa soubesse o quanto isso ajuda, na capacidade de movimentar o colaborador, eu tenho certeza que outras empresas elas adeririam. Peraí, eu acho que caiu aqui. Vamos ver se o Henrique consegue voltar. Mas só pegando um gancho nisso que o Henrique está falando, eu acho que é importante. Tem muitas empresas, escritórios de advocacia, que ou tem academia, obviamente, as empresas que têm uma estrutura maior, como alguns escritórios de advocacia que eu acredito que outras empresas também têm, o que no salário eles dão uma ajuda, né, de custo para academia, tudo. Por quê? É muito importante essas empresas que saibam o valor que tem a atividade física para o funcionário. A sanidade mental das pessoas depende da atividade física, que a pessoa que faz atividade física ela vai trabalhar muito melhor, vai trabalhar com muito mais ânimo. O Henrique está voltando aqui. Vamos voltar, o Henrique, peraí. Deixa só um segundo. Eu estou tentando aqui, não estou conseguindo. Espera aí, só um segundo. Eu vou ver se o Henrique, se você consegue de novo solicitar, porque eu não estou conseguindo. Não está dando. Espera aí, só um minuto. Acho que agora vai. Voltamos. Voltamos. Eu estava falando, Henrique, a hora que você saiu, pegando Da justamente esse importância das gancho. empresas, né? Você Eu conseguiu ouvi. ouvir? Sim. Porque tem muitas empresas que fazem isso. Isso é muito inteligente, é muito saudável
né, que dê valor a isso, porque não é à toa que as empresas dão valor a isso, porque são estudos, né, que o quanto faz a diferença do profissional que faz atividade física e trabalha a importância disso. Mas exatamente isso que você estava falando, eu acho que vai existir, eu acredito que em todos os aspectos, um mundo antes e depois do Covid. Isso é fato, né? A gente ainda não sabe quais serão essas mudanças que vão permanecer. Não sei. Mas, assim, isso que você está falando, das pessoas que estão começando a descobrir na sua casa uma possibilidade de uma academia, uma home, né? Um home training, eu acho que isso pode mudar muito daqui para frente. Às vezes é aquele treino que às vezes você está com preguiça, não está com tempo, e você, pô, mas esse treino eu consigo fazer em casa, porque naquela época eu conseguia fazer. Não é um dia que não é de correr, é um dia Não é que é para fazer desculpa, né? sua membro superior. Não tem desculpa. E foi o que você falou. Você hoje começa a olhar o seu sítio de uma maneira muito diferente do que você via antigamente. Entendeu? Então, hoje, com certeza, se Deus quiser, em breve, a gente vai ter a disponibilidade de estar ao ar livre de novo, fazendo tudo com liberdade, mas que fique de herança dessa época que a gente, dessa dificuldade, esse tempo difícil que a gente está vivendo, que haja essa herança desse aprendizado, de você conseguir enxergar em algumas limitações as possibilidades, né? Sem Então, dúvida. eu acho que nessa parte do treino, isso é muito importante. Isso que você falou é extremamente importante. Isso alinhado à disciplina é super importante. E também a parte da empresa apoiar, né, o funcionário, eu acho que é super, super válida, assim. E o quanto o funcionário ele vira uma fonte de inspiração para as pessoas que estão ao lado, né? Então, assim, é muito engraçado, as pessoas olham e falam assim, você consegue fazer tudo isso? Puta, consigo, mas não quer dizer que eu consigo fazer tudo com a melhor maestria sobre todas as atividades. É impossível você ser perfeito em tudo, né? Então, assim, o incentivo ao esporte, por exemplo, eu vi até interessante aqui que quando você começou a falar sobre incentivo, entrou a Denise aqui no chat. A Denise, ela foi uma das primeiras participantes de prova que a gente fez junto, assim, de corrida. E ela trabalhava na Ford, ela era minha cliente, e eles me engajaram aí na prova. E, enfim, a primeira agência de propaganda que eu trabalhei, eles davam os kits das provas. E aí que eu descobri o meu potencial, assim, de corrida, de prova. Eu comecei a fazer junto, comecei a fazer as corridas, fazia junto com os clientes. Então, pô, era um momento diferente da gente estar junto com esse time, que a gente trabalha, que a gente se relaciona. Então, eu acho que avançando para o assunto da doação, que era uma das coisas que a gente ia fechar, bom, a motivação foi muito ligada a se exercitar, não desistir do desafio, né? Eu e o Cassiano tínhamos nos fraturado no final do ano passado, para esse começo de ano, então era um desafio de superar a lesão e ao mesmo tempo ainda avançar nos treinos para se preparar para a prova. E também de fazer alguma coisa que fosse benéfica ao próximo, que era ajudar a instituição de caridade, a Instituto Caritas, né? E conseguimos, e ainda dá para ajudar. De novo, o link fica na minha bio, do Kikante e do Cassiano Damasceno, @Cassiano Damasceno, para quem ainda quiser doar até amanhã. A gente está vendo de estender o período de doação. E fico muito feliz com o seu convite também, porque aqui a gente pôde explorar, mostrar um pouco para as pessoas sobre como é a nossa rotina, sobre as potencialidades do empreendedorismo social que você consegue fazer. E muito obrigado. Eu queria agradecer muito, muito mesmo a essa oportunidade que você está dando para a gente de conhecer um pouco mais esse projeto que vocês estão fazendo. Essa é uma corrente do bem, né? Só tem coisa boa. Ligar o Sim. esporte, ajudar os outros, incentivar as pessoas a fazer esporte e a fazer o bem. Então, eu só tenho que te agradecer. Para mim foi um prazer ter você aqui com a gente. E veja, assim, essa possibilidade de estender um pouco mais as doações, que eu acredito que essa live possa ter uma repercussão ainda maior à medida que ela for ficando disponível para outras pessoas assistirem, tá? E vamos combinar outras vezes de você vir aqui ou lá no meu canal, para a gente conversar mais sobre as lesões e sobre mais um pouco da sua trajetória, tá bom? E aí eu Perfeito, queria agradecer todo mundo que perguntou, que estava aqui presente, e que, se Deus quiser, a gente esteja logo, logo ao ar livre para a gente poder fazer o que a gente mais gosta, tá bom? perfeito.
Obrigada, Concordo. querido. Obrigada. Até a próxima. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu. Bora exercitar. Bora se exercitar. Você consegue fechar aí? Deixa eu ver. Segue. Bom, gente, eu queria agradecer. A gente vai ficar por aqui hoje. E não se esqueça, eu queria agradecer todo mundo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não ingessa no YouTube. E seguir o Henrique, @espindoleira, @Cassiano Damasceno, que é o parceiro dele. Eles têm iniciativas ótimas e inspiram muita gente nessa parte do esporte e nesse projeto social. E quem não me segue, @doutora Daniela Petto, tem muitos posts, muitas coisas que provavelmente vão ser úteis para vocês, tá bom? Um grande beijo, até a próxima live, a semana que vem. Tchau, tchau.